Esse é o nosso lindão da aula de hoje, o nosso body Cleópatra, tá? Para você que já viu o cropped Cleópatra, o top Cleópatra, agora sim, a gente fez toda a união das peças e o resultado maravilhoso foi exatamente esse body incrível, tá? Teremos então essa aula agora da parte de baixo da nossa calcinha, do nosso projeto. Essa parte aqui também já tem no canal, certo? É uma parte integrante do cropped Cleópatra. E o top Cleópatra, gente, é a única parte dessa peça que eu tô vendendo a aula. Essa frente é a frente aqui do nosso top, assim também como a frente da calcinha, tá? É o mesmo padrão, o mesmo tamanho, tá? Então, para você concluir esse projeto, você precisa adquirir essa aula aqui no Projeto Pago, tá? E para adquirir essa aula, basta acessar o meu Zap, que eu deixarei o número do meu Zap aqui na descrição desse vídeo, certo? E também direi, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade em encontrar. O meu Zap é 91 98592 7977. Me chame lá que eu terei o maior prazer em lhe atender, tá? É muito simples o processo de aquisição da aula. Pagamento via Pix e eu lhe envio imediatamente o link da aula, ok? E mais um detalhe que eu não posso deixar de falar logo no início. Essa parte, gente, é removível, tá? Você pode usar tanto o biquíni, somente a parte de cima, né, e a de baixo, tanto com esse top quanto com o cropped Cleópatra, tá? É uma peça assim que vai lhe dar um leque de opções e possibilidades. Essa parte a gente une com aqueles colchetes, tá? Tanto em cima quanto aqui embaixo, ó, na calcinha. E aí a gente pode tirar essa parte e usar somente o biquíni. Quando quiser usar o body, só faz essa união, tá bom? A união também é feita aqui atrás, ó. Tudo muito simples e vocês vão entender no decorrer da aula. Excelente aula para vocês. E o material que utilizaremos então nesse projeto, gente, para o tamanho P e M dá para você fazer a peça completa com apenas um novelo, tá? De 500 metros da Raíza. A linha utilizada aqui no nosso projeto, na cor 084 Ouro Velho. O tex dessa linha, ou a TES, é 288, tá? Basta dizer aí que você quer comprar a linha Raíza da grossa, nessa cor, que vai dar super certo. Iremos usar as coisas de sempre, tá, gente? Tesoura, isqueiro, porque polipropileno a gente precisa queimar, né? Os arremates. A agulha que eu tô utilizando é 1,75. E se você tiver o ponto muito apertado, eu sugiro que você utilize a número 2, tá? Menor do que isso não fica legal, porque ela fica desfiando muito, tá bom? Eu irei utilizar também esses tipos de colchetes, né, que a gente chama, tá? O ideal é que você use um dourado, mas eu não tinha aqui em casa e eu precisava finalizar a aula e não tinha como viajar para a cidade para comprar. Então eu utilizei esse nessa cor mesmo, tá? Prateado. Eu utilizei também esse tipo aqui, ó, de conta aqui, ó, de pedraria, tá? Para me fazer esse detalhe aqui no cropped. Isso aqui também é opcional, tá, gente? Se você não fizer isso, também vai ficar super lindo o seu trabalho. Ele já tem tantos detalhes, né? Então é isso. Utilizaremos esses materiais e agora daremos então início à nossa aula. Então vamos lá, partindo do princípio que no vídeo 1 a gente já fez a parte da frente da nossa calcinha, que lá eu explico muito bem todos os detalhes, que nós trabalhamos 3 partes iguais, as duas de cima do cropped, do top, né? E a parte de baixo da calcinha, que é a mesma coisa. Agora, para darmos início aqui a esse trabalho, nós iremos começar fazendo o cós da nossa calcinha, tá? Aqui, gente, eu tô com o cropped Cleópatra, mas é exatamente essa barra aqui que a gente vai fazer, tá? O cós da calcinha é exatamente essa mesma grossura aqui. Essa aula já tem lá na aula desse cropped, de como faz essa barra, porém, nessa aqui eu preciso também mostrar para vocês, tá? Então, vamos dar início aí
ao nosso cós. A única coisa que eu quero esclarecer para vocês, antes de qualquer coisa, é a questão das medidas, dos tamanhos. Para o tamanho M, eu estou fazendo, essa minha peça é tamanho M, eu estou fazendo exatamente 50 centímetros de cós, tá? Para o tamanho P, 40 centímetros. Para o tamanho G, você pode estar fazendo 60 centímetros do cós da sua calcinha, tá bom? Não se preocupe que não vai ficar pequeno, porque tem muita elasticidade, tá? Nessa peça. E a gente vai colocar o lastex, vai ficar tudo perfeito, tá bom? Então, vamos dar início ao cós da nossa calcinha. Vou fazer com essa linha mais clara para facilitar, tá? Esse ali, eu comecei com 16 correntinhas, após a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Feito minhas 16 correntes, eu laço o meu fio e volto aqui, ó. Pulo 1, 2, venho na terceira e faço um ponto baixo. E vou fazer aqui pontos baixos para cada ponto baixo da carreira de base. Meninas, para mim a importância de eu utilizar a agulha 1,75 para fazer esse trabalho aqui é que eu consigo deixar o meu ponto mais apertado, tá? Porque para trabalhar com essas linhas de polipropileno, a gente tem essa dificuldade de manter o ponto fechadinho, né? Quando o ponto da gente é muito frouxo, tá? Então, ó, pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha da base, até chegar na última correntinha. Cheguei na minha última correntinha, eu faço uma correntinha para subir. Eu vou deixar bem perto para que vocês vejam direitinho, ó. Uma correntinha para subir. Após essa correntinha, eu venho logo aqui, ó, nessa segunda, tá vendo? Uma, venho na segunda. Aí é nessa correntinha que eu venho, vou pegar apenas essa alça de trás, tá? Somente essa, e irei fazer ponto baixo aqui. E agora, para cada uma das correntinhas de base, eu irei trabalhar somente na alça do lado de lá, ó. Tá? Um ponto baixo para cada pontinho, até chegar no final. A dinâmica do nosso trabalho será apenas essa. Chegando aqui no final, eu volto. Chegando aqui no final, ó, a única coisa que vocês vão ter que se atentar para que fique todas as vezes a mesma quantidade de pontos baixos é que você tem que colocar assim, ó, e ver que aqui ainda tem uma correntinha, tá vendo, ó? E nessa correntinha eu ainda trabalho o pontinho baixo, pegando somente a alcinha do lado de lá. Agora sim, ficou apenas meu último ponto. Aí eu venho aqui dentro, ó. Lembra que a gente fez uma correntinha para virar? Pois é, dentro aqui, ó, desse espaço entre a correntinha e o ponto baixo, que a gente faz o nosso ponto baixo. Novamente, ó, uma correntinha para subir a carreira. E aí, eu volto aqui, ó, logo na segunda corrente, tá vendo, ó? Fica uma, eu venho logo aqui na segunda, ó. E é aqui onde eu irei fazer o meu primeiro ponto baixo, tá? Ó. Sigo fazendo, pegando somente a alcinha de lá, a alcinha de trás, fazendo os pontos baixos até no final da carreira. Por que pegar só a alcinha de trás? Porque é isso que vai dando o relevo pro nosso cinto, ó. Pro nosso cós, tá vendo? Esse efeito sanfonado? Pois é, isso dá uma elasticidade incrível e um efeito visual maravilhoso. Aqui é onde entra aquela questão das texturas, tá, gente? Texturas. Opa. Então, eu vou seguir fazendo aqui até o final. Os pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás. Chegando aqui no final da carreira, ó, o último pontinho, a última correntinha, não deixe de fazer, tá? A penúltima, porque a última vai ser essa que nós vamos fazer aqui dentro. Faço meu ponto baixo. Aí, ó, eu quero que vocês entendam muito bem onde trabalhar aqui. Tá vendo, ó, que aqui, ó, fica um vãozinho, ó. É entre... Aqui você não pega só na alcinha, você entra entre a correntinha e o ponto baixo que você fez. Pois é, entre aqui dentro, ó. E aqui você faz o seu último ponto baixo, tá bom?
você prossiga trabalhando, fazendo o seu cós até atingir os 50 centímetros para o tamanho M, 40 centímetros para o tamanho P, 60 centímetros para o tamanho G. Terminou de fazer, corte seu fio e reserve, tá? Reserve o cós, que agora nós iremos trabalhar na parte da calcinha, na parte da frente da calcinha, que nós já temos reservada desde lá da aula 1, certo? E aí nós faremos agora a parte do fundo dessa calcinha e todo o restante dela. Para darmos início, então, à parte aqui do fundo da nossa calcinha e a parte de trás, nós iremos prosseguir da seguinte maneira. Lace o seu fio e notem, aqui, ó, é o centro de onde tudo começou, o anel mágico, tá? E notem que aqui das laterais, ó, uma carreira fica mais alta e a outra bem mais lá embaixo. Então, a gente vai ter que igualar esse fundo aqui. E como faremos isso? Faremos isso da seguinte forma. Você vem aqui no topo desse ponto alto, certo? Aqui é o anel mágico, ó. Passa essa carreira e você vem aqui na segunda. E aqui você vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Dentro desse ponto alto, você vai fazer um meio ponto alto. Agora, você vai passar para essa próxima carreira aqui, ó. E aqui você vai fazer pontos baixos. Um ponto baixo nessa carreira seguinte e um ponto baixo no centro aqui do anel mágico, ó. Estamos fazendo diferentes pontos para que iguale, tá, gente? Para que o fundo iguale. Agora, aqui nesse centro do anel mágico, apenas um ponto baixo, tá? E aqui do lado, ó, na carreirinha do lado, que é a primeira carreira, tá? Você irá fazer 2 pontos baixos aqui, ó. 2, certo? E aqui do lado, você vai fazer um ponto baixo. E aqui, gente, é onde um ponto baixo mais um ponto baixo, tá? Notem que tá ficando retinho, certo? Agora, você lace o seu fio e venha aqui, ó. Tá vendo que tem esse primeiro ponto alto aqui? Você venha lá no segundo, tá? E aqui você faça um meio ponto, certo? Lace seu fio e agora aqui, ó, sobre esse ponto alto, nós iremos trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Para mim, esse fundo de calcinha aqui tá suficiente, ok? Se você quiser que fique um pouquinho mais larga, você ainda pode fazer mais um ponto alto aqui, ó, que ainda dá certo, tá bom? Porém, eu vou parar a minha por aqui, certo? Então, aqui eu fiquei num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos ao todo, contando com meios, baixos e altos, tá? A partir daqui, a gente vai subir trabalhando apenas pontos baixos em carreiras de vai e volta, exatamente como nós fizemos no cós da calcinha, tá? Exatamente assim, ó. Fica a seu critério também, se você quiser trabalhar pontos altos, para fazer um trabalho mais rápido. Porém, eu quero esse trabalho mesmo diferenciado, tá? Então, aqui a gente vai subir uma correntinha, virar o nosso trabalho. E vamos trabalhar pegando a... Opa, não laça, né? Tinha laçado. Pegue apenas na laçadinha da parte de trás, logo aqui na segunda correntinha. Fizemos essa correntinha para começar a carreira e logo aqui, ó. No seguinte, você começa. Gente, será a mesma coisa lá do cós, tá? Não tem diferença nenhuma. Nós iremos fazer esse trabalho aqui por algumas carreiras. Carreiras essas que eu vou dizendo para vocês à medida que eu for fazendo. Porque para cada tamanho, a gente precisa de uma quantidade de carreiras, tá? Nesse caso aqui, ó, eu fiz sobre a última correntinha um ponto baixo e aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez aqui, ó, eu não vou fazer pegando aqui na correntinha não, tá? Eu vou fazer aqui, pego no meio do ponto baixo, ó. Entro aqui para que a gente fique com essa
constância, tá? Então, vamos lá. Uma correntinha, viro o meu trabalho. E aí, aqui, ó, vou trabalhar da mesma forma. Pulo a correntinha que eu fiz agora, venho lá na próxima. E aqui sim eu faço meu pontinho baixo sobre ponto baixo, até chegar no último ponto, pegando apenas a laçadinha lá de trás, tá? Para que fiquemos com o nosso relevo. Chegando aqui no último ponto, olha só. Quando a gente faz assim, ó, a gente vê que fica uma única correntinha aqui no final para cima, ó. Aí é aqui por baixo dela que você entra, certo? Ó, por baixo dessa correntinha, ó, tá vendo? E aqui você faz o seu último ponto baixo da carreira. Então, gente, sigam trabalhando dessa forma aí por aproximadamente umas 6 carreiras, tá? Já fizemos 2, já fizemos 3, não é isso? Estamos na terceira agora. Eu tô falando só de pontos baixos, tá? Depois tô falando só das carreiras em pontos baixos, tá? Depois dessa nossa primeira carreira aqui, da segunda carreira em diante. Faça aí umas 6 carreiras pro tamanho P. Pro tamanho M, faça aí umas 5 carreiras pro tamanho P. Umas 7 carreiras pro M. Provavelmente de 8 a 9 pro G, certo? E aí eu volto com vocês para que a gente possa então fazer os nossos aumentos, porque nós teremos aumentos para que ela possa seguir enlarguecendo a parte de trás do bumbum. Daqui já eu adianto para vocês que essa calcinha aqui, você vai também poder fazer ela fio dental, se você assim preferir, tá? Em vez de aumentos, você pode fazer diminuições depois disso aqui, afinar ela um pouco mais para só depois enlarguecer. Gente, no crochê nós temos infinitas possibilidades de fazer todas as peças da forma que a gente quiser. Com diminuições e aumentos, a gente consegue a largura ideal para o nosso trabalho, tá? Então, conclua aí as suas carreiras para o tamanho P. Eu irei fazer aqui as minhas 7 para o tamanho M. Eu prossegui trabalhando aqui para o tamanho M a partir do primeiro vinco, ó, eu não estou contando com aquela primeira carreirinha que a gente fez aqui, tá? A partir da segunda, eu fiz por 5 centímetros, tá? 5 centímetros para o tamanho M. Para o tamanho P, você pode fazer por 4. E para o tamanho G, você pode fazer por 7 centímetros, tá bom? Esse fundo. Todas essas carreiras foram de ida e volta, normais, tá? Agora, a partir dessa aqui, dessa próxima, a gente vai fazer ainda essa carreira normalmente. Porém, quando chegar lá no final, nós teremos aumentos. Chegando aqui no final da carreira, o nosso aumento se dará da seguinte forma. Normal, como a gente vinha fazendo, ó. Embaixo dessa nossa correntinha aqui, onde nós fazemos o ponto baixo aqui, por dentro, aqui, em vez de apenas um ponto baixo, nós iremos fazer 2. Eu irei aumentar somente no final de todas as carreiras. O restante continua igual. Ô Val, por que você vai aumentar somente no final das carreiras? Isso vai dar certo? Vai sim, gente, vai dar certo, total, viu? Eu só vou aumentar no final da carreira pelo simples fato de que eu não quero que esse trabalho cresça muito, enlargueça rapidamente, porque com pontos baixos as carreiras demoram a crescer. Por isso eu volto a dizer, se você quiser fazer uma peça que o preço saia mais em conta devido ao tempo que você vai confeccionar, que é menor, faça em pontos altos essa parte de trás, tá? Então, fiz o meu aumento, os 2 pontos baixos, sob o último ponto da base, subi uma correntinha e vou trabalhar normal. Venho na segunda corrente aqui da base, ó, no segundo ponto da base, e vou fazer meus pontos baixos até chegar lá no final da carreira. Chegando lá no final da carreira, eu vou fazer novamente o aumento somente no último ponto. E aí, vocês podem notar que os aumentos vão se dar sempre de um lado e do outro, certo?
Um vai ficar para um lado, o outro vai ficar para o outro e vai dar super certo. O trabalho vai crescendo certinho e não tem erro. Nós iremos fazer isso, gente, por muitas carreiras, tá? Ó, cheguei aqui no meu último ponto. Esse ponto não ficou tão bem feito, ficou no meio da trama. Chego aqui, ó, no meu último ponto, no local de fazer meu último ponto baixo, pego por dentro, entro aqui dentro, entre a correntinha e o ponto baixo da carreira anterior, e aqui eu irei fazer 2 pontos baixos. Deu para entender, né? A nossa dinâmica será somente essa e nós faremos isso por vários centímetros. Eu vou fazer aqui o meu e volto para dizer para vocês por quantas carreiras eu trabalhei com esses aumentos, tá? Prossegui fazendo aqui a partir das carreiras de aumentos, ó, da primeira carreira de aumentos, eu prossegui fazendo por 16 centímetros mais uma carreira. Então, deu 16 centímetros e meio, ok? Isso para o tamanho M. Para o tamanho P, você faça 2 centímetros a menos. Faça até 15, 15,5, tá? Para o tamanho G, você faça 2 centímetros a mais. Até 19 centímetros em média, tá bom? Para o P, 2 a menos. Para o G, 2 a mais, ok? E olhem só a perfeição que sobe, gente, esse trabalho. Agora, nós iremos utilizar aquele nosso cinto que a gente fez no início, certo? E a gente vai simplesmente aqui ter que centralizar ele, tá bom? Eu irei organizar aqui da seguinte forma. Aí você pode optar por que lado você vai querer deixar sua calcinha direito, se é esse lado ou esse lado. Eu irei utilizar esse lado mesmo. Eu fiquei com muita vontade de colocar desse lado, sabe, gente? Pra ficar assim um trabalho bem diferente. As três versões. Do peito, esse lado direito aqui. Na barriga do body, aquela outra parte com aquele outro motivo lá. E essa aqui é a de baixo. Porém, eu fiquei com medo que fique volumoso pra dentro essa parte aqui, ó. Na parte da frente, não fique legal, tá? Mas vamos lá. Para fazermos, então, a união da nossa peça aqui, das nossas peças, o interessante, gente, o ideal é que a gente faça as marcações, seja com alfinetes ou com marcadores, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Esse nosso cós, ele tem uma elasticidade, né, bastante grande. Então, a gente vai usar essa elasticidade dele aqui, tá? A minha linha, quando eu terminei aqui, eu não cortei, ok? Porque eu irei unir logo a parte de trás, tá? Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu pego esse meu cinto, desse lado de cá, do lado esquerdo, eu dobro assim, ó, somente os 2 centímetros, tá? E desse outro lado de cá, eu dobro realmente e deixo esse espaço aqui, ó, que vai ser o espaço da fivela que eu irei utilizar aqui, ok? Agora, para centralizar aqui o nosso trabalho, eu irei fazer o seguinte. Essa nossa parte aqui da frente, olha, é a parte por onde eu começo a fazer a marcação. Eu irei fazer deixando uma sobra na parte de baixo aqui do tecido da calcinha, ó. Eu irei mais ou menos aqui nessa direção aqui do meio desses 2 grumos, mais ou menos isso. E aqui, ó, eu não preciso esticar essa parte de baixo não, tá? Muito pelo contrário, eu dou uma esticadinha mesmo, é aqui na de cima, mas eu deixo livre. Porque essa sobra aqui, depois eu vou puxar mais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, ficou certinho aqui, eu vou marcar exatamente aqui. Vou pegar aqui meu marcador ou alfinete, ó, e venho aqui exatamente na direção, ó. Marco aqui, pronto. Aí, o que que eu quis dizer que depois eu puxo aqui? Quando eu for unir aqui, aí eu posso dar uma leve esticada aqui, ó, nesse cinto, tá? Pra poder ficar certinho aqui, tá bom? Porque ele cede muito. E aí, vocês vão entender agora aqui o restante da marcação. Marquei a minha frente exatamente dessa forma que eu disse pra vocês. Agora, a gente vai fazer a marcação das costas. Essas duas laterais aqui da parte de baixo, ó, da parte de trás, a gente vai deixar igualzinho para um lado e para o outro, tá? Ó, certo? O máximo possível, igual. Daí, essa nossa parte do cós, nós iremos deixar aqui, ó, um tico-tico assim, só uma partezinha, tá? E aí, a gente já vai prender aqui embaixo, ó. A nossa pontinha aqui da parte de baixo, a parte de trás,
lá no cós, eu também vou unir aqui, tá? E eu vou deixar mais ou menos isso aqui só, pro tamanho M. Gente, deixa eu medir em centímetros, pra que não fique dúvidas, tá? Olha só. Aqui vai ficar em média, ó, 5 centímetros, tá? Pro tamanho P, com certeza vai ficar uns 4, pro G vai ficar uns 7 centímetros, essa distância, tá? 6 a 7 centímetros. Não se preocupem muito com isso não, que vai dar super certo, tá bom? Então, ó, centralizei aqui as minhas duas pontinhas aqui do mesmo tamanho da parte de baixo, ótimo. Deixei meus 5 centímetros aqui, ótimo. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou prender com o alfinete essa parte de baixo, ó. Abra aqui o seu cós aqui um pouquinho. E o interessante aqui é que você prenda, tá? Seja com marcador, seja com alfinete. Vou prender assim, ó. Pra mim ter certeza que não vai correr, tá bom? E aqui do outro lado, ó, vai ser a mesma coisa, tá, gente? Dou uma leve puxadinha aqui, ó. Não precisa ser muito, é uma leve puxadinha. Dou aquela dobrinha aqui, pra mim ter certeza de que tá sobrando aqui meu cós. Aí, aqui, a gente vai começar a unir o nosso trabalho com a linha que ainda ficou. Mas ainda assim, eu vou dar aqui uma marcadinha. Eu vou marcar um pouco antes, tá? Porque eu vou começar daqui, não quer, só pra não deixar fugir a trama aqui do local certo, ok? Gente, vamos lá, vamos começar. Eu vou virar o meu trabalho, ó. Se você já tiver cortado o seu fio, não tem problema. É só você dar a laçada inicial e começar a trabalhar a partir daqui, ó. Vou virar aqui pro lado das costas e tô trabalhando do lado direito, ok? Tá vendo aqui, ó? Preso aqui, tudo aqui. Então, aqui, ó, eu vou tirar esse alfinete porque eu não vou deixar fugir daqui, não. Eu já sei certinho onde eu vou começar. Eu vou só terminar aqui de fechar esse ponto baixo porque desmanchou. Aqui, gente, pra mim começar a trabalhar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui nessa carreira mais de baixo, tá vendo, ó? Nessa aqui e vou fazer um baixíssimo assim, ó. Certo? Por que que eu voltei nela? Porque eu preciso que essa carreira fique bem esticada. Se eu começar daqui de cima, quando eu começar a prender aqui, ele vai ficar assim, ó, um pouco emborcado pra cá, tá? Então, agora sim, ó, eu vou lá, exatamente no local onde eu tinha marcado, e simplesmente insiro minha agulha daqui pra lá e volto aqui pra dentro, ó, fazendo um baixíssimo, certo? Agora, eu venho aqui em cima, no ponto baixo do início, ó, o que eu já tinha feito anteriormente, antes de descer pra cá, e nele, eu vou aqui, ó, logo do ladinho, no cós, e também vou fazer um baixíssimo, tá? Isso aqui é só para essa união ficar bem segura aqui nessa lateral. A partir daqui, a gente vai seguir fazendo correntinhas. Não se preocupem que isso aqui não vai ficar volume, tá, gente? Aí daqui, ó, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Venho logo aqui, ó, no vinco seguinte, certo? A gente tem o local baixo e o vinco, né? O local baixo e o vinco. Então, eu venho no vinco, ó. E faço um baixíssimo. Só insiro lá minha agulha e puxo aqui pra dentro da laçadinha fazendo baixíssimo. Faço 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui embaixo na parte da calcinha e eu vou pular apenas um ponto baixo de base. Venho no próximo e faço também um baixíssimo. Faço 2 correntinhas. Vou lá no cinto agora. E vou vir aqui, ó, no próximo vinco e farei um baixíssimo. 2 correntinhas. Pulo um ponto baixo aqui de base, venho no próximo, faço um baixíssimo. Gente, a dinâmica será essa. Hora você vai passar de um vinco direto pro outro e outra hora você vai aqui nesse outro, ó, eu não vou passar lá pro outro vinco, eu vou vir aqui no meio, nesse local mais fundinho aqui, ó, tá? Dentro do ponto baixo e faço um baixíssimo. 2 correntinhas, volto aqui. Aqui eu sempre vou pular um de base e venho no próximo e fecho com baixíssimo, tá? Agora, eu volto aqui, nesse caso aqui, ó, eu vou vir agora aqui no vinco, logo no vinco seguinte, e faço um baixíssimo. A dinâmica será essa, tá? Pulo um de base aqui, vou lá, faço um baixíssimo. Agora, nesse caso aqui, eu fiz aqui nesse relevo, no vinco, eu vou pular essa outra carreirinha e vou direto lá no outro vinco, tá? Uma hora você pula de um vinco pro outro, outra hora você faça logo no local baixo seguinte, que é pra você ir dando uma simetria bacana pra fechar certinho aqui, tá bom? Então, siga fazendo até chegar ao final da sua carreira. Cheguei aqui no final, tirei o meu alfinete, ó. Tô do lado de lá, fiz minhas 2 correntinhas. Vou pular aqui um, venho no da pontinha, ó. Aqui fechou certinho no da pontinha, se não tiver fechado não tem problema também, tá? Se não tiver nenhum pra pular depois, não tem problema. Aí, aqui eu vou pular do mesmo jeito, ó, um espaço. O último eu fiz aqui no lugar baixo, vou pular lá pra frente, pro outro local também mais baixo, não é em cima do vinco.
Aí, daqui, eu vou voltar novamente aqui, ó. Eu não vou fazer nenhuma correntinha e vou voltar novamente aqui, ó, no ponto lateral, tá? Exatamente como a gente começou lá no início. E aqui eu vou fazer um baixo, vou fazer mais uma correntinha e já posso cortar o meu fio, tá? E ficou assim, ó, certo? Ficou bem bacana nossa junção, ok? Então, agora daremos aqui início à união aqui dessa nossa parte da frente, tá? Eu dei uma laçadinha inicial aqui na minha agulha. E aqui, exatamente onde eu fiz a marcação, ó, eu vou começar a unir. Vou tirar, vou deixar a marcação aqui ainda, porque eu quero primeiro pegar aqui, olha só. Nesse nosso caso aqui, a gente não vai começar a unir aqui na pontinha logo não, tá? Ó. Gente, essas linhas aí, depois a gente vai arrematar tudo, certo? Olha, notem que a gente começa aqui de cima começam os leques, certo? Eu vou vir, gente, aqui, ó, nesse leque aqui de baixo, nessa segunda carreira de leque, tá bom? Aqui, ó, sobre o ponto alto. Aí, aqui eu irei fazer um baixíssimo. Eu gosto muito de unir com baixíssimo, porque eu acho que os arremates ficam mais delicados, tá? Quando a gente une com baixíssimo. Daqui, você vai passar direto lá pro local onde a gente fez a marcação, tá? Ó, você pode inserir logo sua agulha lá, tire seu marcador, para que você não perca o local. E aí, aqui, você vai fazer direto um baixíssimo, tá? Pronto, passei direto, já fiz minha primeira união. Agora, eu irei fazer aqui, sob esse próximo pontinho, ó, novamente um baixíssimo, entrando aqui e pegando logo aqui no ponto baixo seguinte aqui do cós, tá? E a partir daqui, nós faremos aquele mesmo trabalho lá de correntinhas. Duas correntinhas, venho aqui, pulo um ponto baixo, venho no próximo, faço um baixíssimo, faço duas correntinhas e vou lá no cós. No próximo aqui, ó, faço um baixíssimo, logo nesse vinco seguinte que eu fiz, tá? Duas correntinhas, pulo um de base, venho lá no próximo e faço um baixíssimo. Então, gente, esse trabalho de união aqui, ele vai ser basicamente aquela mesma coisa que a gente já fez lá na parte de trás, tá? Não tem erro, o ideal aqui é simplesmente que quando você chegue lá no final, você feche quase que certinho aqui, ó. Com a sua parte aqui do cós, passando um pouquinho só assim, ó. Apenas uma carreirinha aqui de pontos baixos, tá? Exatamente assim, ó. Porque nessa carreira de ponto baixo aqui, a gente vai colocar a nossa lateral da fivela, tá? Do cinto. Cheguei aqui no final, ó. Fiz as duas correntinhas, aí eu venho aqui, ó, no topo aqui do meu último ponto alto, faço meu baixíssimo, faço novamente as duas correntinhas, volto aqui, ó. Faço o baixíssimo, daí eu volto direto aqui, ó. Faço apenas uma correntinha e volto aqui, ó, na lateral do ponto ou dentro do leque aqui. Se dentro do leque você achar que vai ficar muito repuxando, você pode fazer aqui na lateral, tá? Deixa eu fazer aqui a experiência de onde fica melhor. Porque como é só uma correntinha, se a gente der um espaço muito longo, não vai ficar legal. Aqui fica melhor, logo no ponto alto seguinte, tá? Aqui eu já vou cortar o meu fio. Dando continuidade então, meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa parte aqui minha, ó, eu achei que ficou grande, aí eu desmanchei umas 6 carreiras, tá? Umas 6 carreiras, para que pudesse se igualar, mais ou menos com o tamanho desse lado, porque querendo ou não, aqui nós ainda colocaremos a fivela e aí cresce, né, um pouco ainda o trabalho, tá? Então, eu desmanchei um pouco, ó. Nesse caso aqui, do meu, ficou sobrando aqui. Eu vou contar só dos vincos, tá, meninas?
Da parte de trás, ó, ficou sobrando. Eu fechei nesse último vinco aqui. Opa. Esse último vinco aí ficou 1, 2, 3, 4, 5 no sexto, tá? 6 vincos pro tamanho M. Pro tamanho P, creio que vai ficar aí uns 4 ou 3, tá? E isso, gente, se vocês forem utilizar a fivela. Se vocês forem só fechar normalzinho, vocês já podem fechar certinho aqui, tá? Sem ser preciso desmanchar o tanto que eu desmanchei, porque o ideal é que fiquem a mesma quantidade aqui, ó, nas laterais, entre os dois lados, se você for somente fechar e colocar o elástico, tá bom? Então, vamos lá, dar continuidade. Eu deixei aqui uma sobra do fio que eu tinha desmanchado, né? E deixei uma sobrinha, vou até passar aqui por dentro. Porque aí, com essa sobra aqui, eu já vou vir prendendo aqui a minha fivela, tá? Se você não tem sobra de fio aí, não tem problema. Você coloca a agulha, a linha na agulha e vamos trabalhar, tá? Coloca a linha na agulha e dê um nozinho por entre as tramas para poder começar a trabalhar. Depois é só arrematar o fio, tá, gente? Vou colocar aqui a linha na agulha. A linha trabalhada fica muito franzida, né? Muito crespa, aliás. E não fica muito legal de passar na agulha, mas vamos lá. Esse centro aqui, ó, dessa fivela, eu vou tirar com o alicate. Já era pra mim ter feito isso, mas eu tô procrastinando, deixando pra depois. Aí, gente, aqui fica a seu critério, como você vai colocar. Eu não vou colocar logo aqui na pontinha, não. Eu vou colocar lá na segunda carreira, tá? Pra dar mais estrutura pra minha fivela, tá bom? Ah, mas vai sobrar aqui pra dentro, não tem problema. É melhor ficar um trabalho bem seguro, ok? Eu não irei passar, ó, por cima aqui. Eu quero que fique toda essa borda lateral dela livre. Então, eu vou voltar aqui, ó. E aqui a gente vai trabalhar por cima desses quadradinhos aqui, tá? Gente, aqui fica a seu critério como você pode trabalhar. Você pode fazer 2 ou 3 passadas aqui por cima para ficar bem seguro. Se você achar que não precisa tudo isso, também dá certo, tá? Olha só. Eu fiz uma, vou voltar novamente para cada uma desses meus quadradinhos, eu vou passar 2 vezes a linha por cima. Ó. Já tem uma volta, venho agora com a segunda. Para que não fique muito cheio, tá? Só para que ele fique seguro realmente. Agora eu já venho lá pro próximo, ó. E vou voltar agora aqui. Passarei também por 2 vezes, da mesma forma. E assim nós faremos por todos os quadradinhos, tá? Ó, eu venho já lá pro próximo quadradinho. Se você estiver achando que tá tendo sobra aqui, ó, é aqui onde você vai regulando, ó. Em vez de pegar logo no pontinho baixo seguinte, você pega lá no próximo, ó, tá? Dando um espaço maior aqui, que aí ele já aproxima mais, assim, tá ok? Então, siga fazendo dessa forma, até você chegar no seu último quadradinho, que vai ficar legal, tá bom? Olha só. Faça até esse último vinco aqui, tá? Sempre aproximando aqui, ó, que é para essa lateral não ficar passando aqui, ó, para que ela fique assim, certinho, exatamente como aqui do outro lado. Mesmo que fique mais para dentro, é melhor, tá bom? Você vai fazer isso desse lado, depois você vai fazer do outro lado, essa mesma união, tá? Como eu já mostrei aqui como tá sendo, é desnecessário que eu venha lá do outro lado e mostre também como será feito. Após você unir, você já pode arrematar aí todos os seus fios soltos que você já tem, que com certeza já são alguns, né? Para que a gente possa ver o que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui o teste do elástico, se é necessário, vou experimentar no manequim, se vai ficar bem. Mas, gente, eu confesso uma coisa para vocês, eu não confio muito em peça sem elástico não, tá? Olha aí, ó, cheguei aqui no último, ó, no último pontinho, vai ser exatamente onde eu vou prender aqui sobre o último tracinho, tá?
aqui da fivela. Eu gostei muito desse detalhe com essa fivela do cinto. As minhas filhas disseram que não gostaram muito não, porque o tom da fivela não tá muito de acordo. Gente, mas o nome dessa linha é Ouro Velho e essa fivela é bronze. Eu achei que deu um charme muito especial. Por isso que eu tô dizendo pra vocês que é opcional, tá? Então aqui, ó, chegando no final, você vai fazer o arremate. Esse arremate, o ideal é que você passe aqui, ó, por dentro desses fios. Porque vê que ele tá um pouco embabadado? Só para você dar um aconchego neles. Eu sempre falo que eu sou muito detalhista com relação... Eu não sei o que deu de errado aqui. Que a linha ficou desfiando. Mas tá ok. Eu sou muito detalhista com relação, gente, ao acabamento, tá? Então, esses pontos que vão ficando assim meio frouxinhos, você vai arrematando, dando uma aproximação entre eles. Tipo dando uma franzidinha assim, ó, de leve, só para que ele fique mais juntinho, para que não fique embabadando, tá? Aí você diz, ah, Val, mas isso vai ficar do lado avesso, o que que tem? Tem, gente, tem que as clientes gostam de ver perfeição, tá? Agora eu venho de lá pra cá, ó. Vocês viram que aqui ficou assim meio emaranhado? Não tem problema, aqui eu dou uma queimadinha nesses fios que ficaram assanhadinhos, tá? Olha aí, ó, só pra dar essa franzidinha aqui, ó, que aqui do lado de fora ele nem vai aparecer, tá bom? Aí aqui eu já posso cortar o meu fio, queimar a pontinha. E eu vou aproveitar, ó, vou queimar. Dá meu assoprãozinho de sempre, aí venho, ó, e passo apenas o dedo, tá? Só pra dar um aconchego. E esses que estão assim meio assanhadinhos, não sei se tá dando pra vocês verem, mas ficou um trocinho aqui meio esquisito. Eu venho aqui, ó, com o isqueiro, tá? Só para que ele fique bem seladinho. Assim também como durante toda a sua peça. Se você perceber que em alguns lugares ficou assim meio esgaçado o fio, ó, você vem com o isqueiro assim de leve, sempre movimentando ele, ó, que ele queima todos esses que ficam assanhadinhos, tá bom? Mais uma diquinha aí pra vocês. Agora, meninas, vocês vão colocar do outro lado, aqui, da mesma forma que a gente colocou, tá bom? A fivela, para que a gente dê então continuidade ao nosso trabalho. Após fazer tudo que eu disse pra vocês, que vocês fizessem, que foi colocar a nossa fivela, que ficou perfeita, e arrematar os nossos fios soltos que tínhamos. Agora, gente, eu ia optar por deixar essa calcinha assim mesmo. Porém, como o perfeccionismo grita aqui na minha cabeça, eu vou fazer um outro acabamento aqui, porque eu achei necessário que a gente fizesse igual a parte do top, tá? Olha, você vai vir aqui, ó, bem na direção aqui, ó. Debaixo da sua fivela, já aqui na segunda carreirinha, tá? Na mesma carreira que você fez a costura, você vai fazer aqui, ó, um baixíssimo para unir. E não vai ser muito fácil por causa da fivela, mas vai dar para fazer, tranquilo, tá? Um baixíssimo. Venha no próximo e faça um baixo, tá? Lace seu fio, passe direto para esse leque. Gente, é o mesmo processo lá da parte de cima, tá? Eu venho nesse local mais fundo, ó, e aqui eu vou fazer o leque. Um leque somente de 3 pontos altos e 2 picôs, tá? Ó, picô fechando com baixíssimo, exatamente como a gente fez lá em cima. Fiz um, agora segundo ponto alto, 2 correntinhas e fecho o meu picô aqui, ó, com baixíssimo, passando direto pra dentro aqui. E venho, faço mais um ponto alto. Gente, perdão, são 3 pontos altos, 3 picôs. São 3 picôs e 4 pontos altos. Exatamente como lá em cima, tá? A partir daqui, a gente vai ter que ir dosando aqui as distâncias para que não fique um trabalho estranho, tá? Você não precisa seguir criteriosamente a mesma distância. Por exemplo, aqui, ó, eu irei fazer meu próximo leque desses, saindo de um meio de um leque aqui na lateral, já nesse próximo aqui, ó. Eu venho e aqui dentro dele eu já faço, tá? 2 correntinhas. E vou fazer normal. Os 4 pontos altos, intercalados pelos 3 picôs, fechando com baixíssimo.
O único cuidado que você tem que ter aqui nesse acabamento é que ele não fique muito distante um leque do outro, para que não fique franzindo essa parte da calcinha, tá? Olha só. Fiz o quarto ponto alto. Daí eu venho aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, do ponto leque seguinte. Passamos esse lado próximo no ponto alto da lateral, ó. Tá? Para que ele vá ficando assim, ó, retinho, certo? Aí aqui, ó, se eu viesse fazer já aqui esse meu próximo ponto leque, ficaria muito próximo e ia embabadar. Aí o que que eu vou fazer? Vou laçar meu fio e venho lá no outro leque, ó, no leque seguinte. Aí você diz, ó, Val, mas você vai... E esse espaço aqui, não tem problema. Pode fazer aqui no meio do leque, tá? Que aqui o que nós estamos querendo fazer é dar uma simetria para essa lateral. Que ela fica um pouco mais igual, tá? Isso aqui não vai fazer diferença. Aí você vai seguir fazendo assim até chegar lá no fundo, tá? Chegando lá no fundo, eu volto com vocês, porque a partir lá do fundo a gente vai colocar o lastex, somente para a parte de trás. Segui fazendo exatamente como eu disse, notem que ficou retinho, tá? E aí eu irei fazer meu ponto baixo aqui, ó, entre os dois pontinhos desse leque aqui, tá? Antes das carreiras de pontos baixos. A partir daqui a gente vai começar a colocar o nosso lastex. Meninas, lastex, eu sempre utilizo trabalhando ele em 4 pernas, tá? A cor mais aproximada que eu tenho aqui é essa. É bem diferente, mas vai ser essa mesmo, que vai ficar bem coberto, tá? E a gente não vai ter problema em colocar essa cor, não. Coloquei a cor que você tiver, de preferência tons mais escuros, só não fica muito legal o branco, tá? Aí o que que eu faço? Eu meço aqui, ó, mais ou menos o tamanho, deixando um pouco menor. Deixando um pouco menor porque a gente vai usando a elasticidade, né? Lembrando que a gente vai precisar fazer um norzinho no começo, outro no final, tá? Então deixei aqui passando um pouquinho, na verdade. Se bem que não precisa passar, tá, gente? É porque eu tenho mania de sobra mesmo. Eu prefiro que sobre do que falte. Daí, ó, eu dobro ele assim, em 4 fios, certo? Fico com esse lado da laçada. Antes mesmo de cortar lá, ó, eu venho aqui e prendo logo, para que não fuja, tá? Daí eu venho aqui, ó, nessa primeira carreirinha. Aqui, antes dos pontos baixos que a gente fez para subir o fundo, eu tô vindo antes, ó. Tá? Aí aqui, eu pego, insiro minha agulha aqui na laçada, nas 2 laçadas que a gente fica. Só puxo aqui para dentro, faço uma correntinha, ó. Agora sim, deixei aqui na agulha. Agora eu venho aqui, corto a pontinha do meu fio e termino de passar por dentro. Assim fica sem volume, porque não precisa fazer nó, tá? Após lacear então aqui o nosso lastex, a gente vem no mesmo ponto onde a gente fez a laçada, faz um ponto baixo. De novo, no mesmo local, mais um ponto baixo para que fique bem cobertinho assim, tá? E a partir daqui, gente, nós iremos fazer apenas pontos baixos, somente para esconder o nosso lastex. Eu irei fazer aqui um ponto baixo para cada carreira, tá? Um ponto baixo para cada carreira, dessa forma. Ô Val, mas vai aparecer? Não, não vai. Então, eu vou seguir fazendo esses seus pontinhos baixos, um para cada carreirinha de pontos baixos. Porque quando a gente faz assim já uma parte, ó, que a gente dá uma puxadinha aqui no nosso lastex, olha só, fica bem juntinho. Mesmo quando a pessoa vestir, isso aqui não vai aparecer não, tá? Por isso que é bom colocar também o lastex o mais próximo possível da cor que a gente está utilizando, a nossa linha, né? Para que fique um trabalho 100%, acabamento maravilhoso. Então, meninas, a dinâmica é essa aqui, tá? Um ponto baixo para cada carreirinha de ponto baixo, certo? Com o cuidado da gente fazer um sobre o vinco de um lado, outro sobre a outra carreira desse lado. Um sobre esse lado, outro ponto baixo do outro lado, tá? Para não ficar espaço entre os pontos. E aí, a cada vez que você fizer aí uns 10, 15 pontos baixos, dê uma puxadinha aqui no seu lastex para que ele faça o trabalho dele da elasticidade, tudo bem? Então, siga fazendo assim até o final. Quando chegar aqui no final, ó,
eu não vou parar aqui, eu vou seguir aqui até aqui a pontinha do cinto. Percorri fazendo, ó, até aqui. Quando terminei aqui, gente, é só passar direto aqui pra lateral com os pontinhos baixos, tá? Que não tem erro. Tivemos uma sobrinha, como sempre, aqui. Aí, o que é que eu farei? Aqui, ó, eu irei logo dar o nó bem por baixo aqui da fivela do cinto. Lá na penúltima carreira, eu venho, ó, e faço como se fosse uma correntinha, ó. Novamente, ó, pego aqui o lastex, deixo ele já esticadinho, porque aqui, ó, a gente vai seguir trabalhando em cima dele, ele precisa estar esticado para ele poder fazer o trabalho dele da elasticidade, tá? Não deixe frouxo, não. Deixe logo como ele tem que ficar mesmo. Aí você laça lá novamente o lastex, ó, e puxa. Aqui você já deu o nó, tá? Venha novamente aqui na carreirinha seguinte e faça a mesma coisa. Pegue lá atrás, opa, pegue lá atrás, ó, puxa aqui pra dentro, dê novamente o nozinho, ó, certo? E assim ele vai estar bem preso. Agora deixa essa sobra pra cá e venha trabalhando em cima dela, arrematando já esse fio. Só depois você corta, tá? Seguir trabalhando normalmente, os pontinhos baixos, um ponto baixo para cada carreirinha, tá? Aqui no final você pode fazer mais mais de um em cima do nó, para que fique bem coberto, tá? Em vez de um, você pode fazer dois no mesmo local, para cobrir o nó, ok? E aí, gente, chegando aqui no final, é só arrematar o seu fio, tá? Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, eu ainda venho mais aqui, ó, na pontinha, aqui por baixo, tá? Olha, bem aqui, ó, na pontinha, na última carreira do nosso cintinho, e vou fazer o meu último ponto baixo, mais uma correntinha, corto o meu fio, e aqui eu já posso arrematar e queimar. E aqui, ó, eu também vou cortar o meu lastex, dar uma puxadinha, ele fica bem escondidinho, e olha só como fica aqui, então, a elasticidade da nossa calcinha. Olha que espetáculo! Eu quero dizer para vocês também que se o trabalho de vocês ficou assim, ó, meio curvo nesses detalhes aqui do crocodilo, do ponto crocodilo, é assim mesmo, o meu também ficou. Porém, se você quiser colar essas partezinhas, ó, aqui embaixo, usando a própria linha de polipropileno, esquentando na vela e fazendo um pinguinho aqui, ó, só para ela colar, para ela ficar bem aberta, pode fazer, tá? Eu creio que eu vou fazer isso no meu, porque eu não quero que fique assim, assanhado, porque vai que depois que lave fique estranho, né? Então, se você quiser ver como faz a colagem com linha de polipropileno, eu tenho no canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Já desse outro lado, nós iremos começar daqui, ó, do cós, para que a gente trabalhe também do lado direito, tá? Já cortei aqui o meu lastex em 4 fios, exatamente como eu fiz do outro lado. Medi aqui em cima, deixei um pouco maior. Daí eu venho aqui, ó, nessa carreira de pontos baixos, que fica certinho aqui com a emenda, tá? Venho aqui, ó, e aqui eu irei fazer a minha união do lastex. Darei minha laçada, passarei todo o lastex pela laçadinha. E aí, a partir daqui, eu pego o meu fio, dou uma laçada inicial. E vamos começar, então, a trabalhar em cima desse mesmo local aqui, tá? No mesmo orifício, a gente vem, faz 2 pontinhos baixos para cobrir bem o nosso nozinho. E a partir daqui, gente, aquele mesmo esquema que a gente vinha fazendo. É um ponto baixo para cada carreirinha de ponto baixo. Aqui não tem segredo, siga trabalhando assim até lá no fundo. Quando chegar lá no fundo, a gente vai subir para essa parte aqui, ó, fazendo esse mesmo acabamento que a gente fez aqui. A gente teve que começar por um lado
de um lado de uma perna e aqui do outro lado começar do outro, para que a gente fique com o nosso trabalho sempre do lado direito, tá bom? Então siga fazendo aí a aplicação do seu Lastex, não esquecendo de sempre dar uma puxadinha para que fique bem simétrico aí o seu trabalho. Prontinho, meninas, calcinha concluída. E aqui em cima no cós eu coloquei também o Lastex da mesma forma que coloquei aqui na lateral. Eu não mostrei isso pra vocês porque não tem segredo, tá, gente? Comecei aqui, ó, bem do pezinho, já pegando aqui na parte de baixo. E prendi meu Lastex e saí colocando da mesma forma em toda a lateral. Aqui no final eu prendi, arrematei aqui por baixo o fio e concluí o trabalho. Agora, gente, a parte final, o processo de união do nosso body, tá? Os detalhes finais vai ficar para uma próxima aula. Eu tentei fazer nessa tudo, mas só que não deu, porque é muito longo, tá? E para não ficar um vídeo muito pesado para subir aqui na plataforma do YouTube, tá? Mas olha, gente, a delicadeza dessa elasticidade, tá? Muito obrigada por estarem aqui até o final dessa aula e fiquem todas com Deus.